Bem, pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando a nossa 9ª aula do curso de alfabetização em 30 aulas. Eu vou começar pelas palavrinhas da nossa primeira aula, que tem a letra L. Não temos nenhuma palavra com a letra U, e as palavras são geladeira. Qual é o som que tem a letra L? O segundo, né? Lá. Então, fechamos o nosso segundo som da palavra geladeira, o L e o A. Cebola, mais uma vez o som lá aparecendo. O terceiro som da palavra cebola é L e o A. Alface, lembra que eu falei o L depois de uma vogal tem um som de L? Então, o alface, o primeiro som é a letra A e a letra L. O Fá vocês já conhecem. O C termina com E. Só falta uma letra para a gente fechar o som alface. Galinha. Lim. Eu falei os sons que começam com L, que eram Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Foi? Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Mas em galinha não tem o li, tem o lim. Mas percebe que o lim é parecido com li, muda no final. Então, se li é o L com o I, o lim começa com L, vem o I depois e tem mais uma letrinha para fechar esse som que eu já mostrei para vocês, que é o som nasal, né? Que sai um pouco pelo nariz. Então, no lim, nesse som lim, começa com a letra L. Então, com isso, a gente fechou as palavras da primeira aula. Terminamos a 8ª aula com o ditado. Vou ler palavra por palavra e também mostrar que na 7ª aula, no início da 7ª aula, eu fiz um complemento da nossa aula de revisão, fazendo um desafio, onde eu peguei algumas palavras, ficou faltando uma letra para fechar a palavra. E o desafio era vocês descobrirem a palavra. Então agora eu vou mostrar 2 palavras do desafio, que de repente vocês podem ter encontrado outra palavra no lugar. Mais uma vez, para enfatizar que, às vezes, uma letra muda a palavra. Do mesmo jeito que tem palavras que têm vários significados, existem palavras que com a mudança de uma letra muda também a palavra totalmente. Temos aqui, que era essa palavra aqui, vocês tinham que encontrar que letrinha era aqui. Então observe, se a gente colocar um L aqui, como é que a gente vai ler essa palavra? B com A, a gente aprendeu, pá. L com E, lé ou lê. E a baleia. Então fechamos essa palavrinha, ó. A palavra é baleia. Mas se alguém pensou em colocar um T aqui, inclusive essa palavra a gente fez o ditado da revisão, bateia, é outra palavra. Vamos aqui para a nossa segunda palavra. Se eu coloco um L aqui, como é que eu vou ler essa palavra? Balada. E aqui temos o nosso ditado. Letra maiúscula de imprensa, letra minúscula de imprensa. Então, a mesma palavra que está escrita aqui, só que com outro formato. Lua, lá, ó, um acentozinho agudo aqui, ó. Para que esse acento? Para eu falar esse lá com força, com entonação. Não é lá, porque tem um acento. O acento indica que esse som é dito forte. Lábio, ó, o acento novamente aqui, ó. Se eu tirasse esse acento, como é que eu iria ler essa palavra? Lábio. As palavras, quando não tem acento, a sílaba forte vai ser a penúltima. O O é o último som, o Bi o penúltimo e o Lá o antepenúltimo.
Se não tivesse esse acento, eu leria labil. E a pessoa vai falar, ó, teu labil tá sujo. Aí você vai parar assim e vai pensar, labil, o que é labil? Você não vai associar que labil é lábio. Só porque você mudou a entonação da sílaba, passou a entonação para o bi, o seu cérebro vai ter dificuldade de entender, ele quis dizer lábio. Faça essa experiência, pegue uma palavra que você fale e mude a entonação para outra sílaba. Fale para uma pessoa e veja se ela vai ter rapidez em entender o que você está dizendo. A mesma coisa fazendo com você. Alguém fazendo com você, você vai ficar pensando, o que é que ele quis? Peraí, que palavra é essa? Eu não conheço. E, na verdade, é a palavra escrita do mesmo jeito, só que com a entonação diferente. Labuta, lapada, lei, leite, leito, lodo, lobo, lula, luta, utilidade, tulipa. A mesma coisa aqui do outro lado, certo? Eu não vou repetir. As nossas duas letras da aula de hoje são a letra V, tá aqui o Vzinho, o V manuscrito, sempre como eu digo, né? Uma linha curva, mas segue o mesmo formato, ó. Desce, sobe, mesmo formato do letra de imprensa, segue mais ou menos na letra manuscrita. O V minúsculo, o mesmo jeito do V maiúsculo, só que com a metade do tamanho. E o V minúsculo, também do mesmo jeito do V maiúsculo, só que com a metade do tamanho. Observe que nas letras que a gente viu antes, sempre o tracinho vinha embaixo para pegar a letra que vinha atrás, né? Agora ela vem em cima, ó. Então, se você faz um A aqui, aí você tem que subir a perninha para fechar em cima. Aí tem pessoas que simplesmente não faz o traço subindo. Faz uma letra antes e deixa solto e a letra. Aqui temos o desenho da cabeça de uma vaca. Porque vaca começa com a letra V. Essa letra chama-se M. E aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe. Algumas letras, o nome delas é de apenas um som. V é um exemplo. V. E outras letras a gente usa dois sons. Essa é um caso de dois sons. Letra M. A gente não fala de uma vez a palavra, a gente usa dois sons. Então, a letra em si, para ser chamado, o nome dela, ela usa dois sons. Interessante, né? Uma letra só com dois sons, enquanto outras só tem um. Então, para você usar o mesmo raciocínio, a mesma lógica que nós criamos, gerar os sons das letras que se pronuncia com som só, você omite este E e fica atento só ao me. É esse som do me que vai se iniciar os sons que a gente vai formar quando colocar depois do M uma vogal. Vamos aos detalhes da letra. O M, ó, sobe, desce. Sobe, desce. No manuscrito, a mesma coisa, ó. Desce um traço, desce o segundo, desce o terceiro. 3 tracinhos descendo. Mas desconsiderando essa concavidade, eu tenho, ó, 2 concavidades para baixo, do mesmo jeito que eu tenho aqui, ó, 2 concavidades para baixo. Para fazer essas 2 concavidades para baixo, como esse traço não se emenda com esse, eles são separados, eu uso 4 traços, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, para fazer 2 concavidades, como esse traçozinho, o mesmo que desce, eu subo pela mesma linha para fechar a outra perna,
eu uso 3 traços para baixo para fazer 2 concavidades. Aqui eu uso 4 traços para fazer essas 2 concavidades. Então, a letra M de imprensa tem essa semelhança com o M manuscrito. Normalmente, as crianças, quando estão no colégio, a professora enfatiza que é a letrinha de 3 perninhas. Olha as 3 perninhas aqui. Então, ele vai escrever o M, 3 perninhas para baixo. Então, esse detalhe das 3 perninhas ajuda a decorar a letra M. No M minúsculo, observe, um M minúsculo igual ao M maiúsculo, só mudando o tamanho. Aqui eu uso a linha inteira e aqui eu uso meia linha. O M minúsculo de imprensa segue mais ou menos o mesmo desenho do M minúsculo manuscrito. Só que em vez de ter a curvinha, como a letra de imprensa, ó, ela em vez de ter essa curvinha só tem essa subidinha. Então você tem essa linha e desce 2 tracinhos. Mais uma vez, ó, 3 tracinhos para baixo, 3 tracinhos para baixo, 3 tracinhos para baixo. Então a letra M é aquela letra que tem os 3 traços. Bom, agora vamos aos sons gerados por essas letras. Observem o formato da boca. Quando a gente fala, ó, V, V, o V modifica o som da letra U, gerando o som VU, VU. Observa, ó, V, V, VU, VU, VU. O mesmo formato da boca que eu inicio, que eu uso para falar o V, eu faço para falar o VU, só que com o U. Como o U termina com o bico, né? Bico fechado, U. Então, o VU começa com o formato da boca da letra V e termina com o formato do U. U, VU, V, U, VU. O V modifica o som da letra O, gerando o som VO. VO se for agudo e VO se for grave. Então, mesmo o som O, ele pode ter o som agudo, mesma coisa do E. Lembra que eu falei do E agudo, E grave? O O pode ter o som O ou O. Então, o V pode ser VO, pode ser VO. Estão associando com alguma coisa da família de vocês, né? A criancinha chama o vô a vovó de vó e o vovô de vô. Então, ó, o V com o O, vovó. O V modifica o som da letra I, gerando o som VI, VI. Eu termino com o formato da boca do jeito que eu pronuncio a letra I. E inicio do jeito que eu falo a letra V. V, VI, V, VI, I. Ó, quando eu digo I, Vi, Vi. O V modifica o som da letra E, da vogal E, gerando o som Vé ou V. Vé ou V. E o V modifica o som da letra A, gerando o som Vá. Vá. Vamos para o M agora. O M modifica o som da letra U, gerando o som... Quem diz? Quem se arrisca a dizer? Mu. Eu tenho que terminar com bico e tenho que começar com me. O som me de M, tiro o E, fica só o me. Com o U faz mu. O M modifica o som da letra O, gerando o som mó. O M modifica o som da letra I, gerando o som Mi. E o M modifica o som da letra E, gerando o som Mé, ou Me. Mé, Me. E o M modifica o som da letra A, gerando o som Ma. Ma. Fechamos aí mais 10 sons que a gente aprendeu. E temos 3 formas de fazer o som nasal. Uma delas é com a letra M. Lembra do L, quando vinha depois da vogal, que tinha o som L,
como alface, muda, né? Se o L vem antes é lá, mas foi depois do A, ficou al. Com a letra M, quando ela vem depois da vogal, ela torna essa vogal com som nasal. Então, quando vocês estiverem lendo o processo de leitura de vocês, que vocês verem a letra M, vocês vão ter que estar atentos se esse M tem uma vogal antes. Se tiver uma vogal antes, esse som anterior, ele fica nasal. Então, vocês não vão prestar atenção só, por exemplo, viu o M e o A é má. Mas se tiver o M depois do A, é man. Então, vocês ao olhar a palavra, vão ter que visualizar não só apenas as duas letras, e sim, se a terceira for M, depois da vogal. Porque aí na leitura, para você ler certo, você não vai ler má, você vai ler man. Então vamos lá. Se eu tenho o M, o A e o M, eu leio man. Vou dar um exemplo. Na palavra mamadeira. Como é que a gente diz? A gente diz mamadeira ou mamadeira? É mamadeira, né? Porque como é que eu digo man? M-A-M. E o ma? M-A. O mesmo M que está depois do primeiro A, ele está antes do segundo A. Então, ele gera o som ma do segundo som, mas ele torna nasal o primeiro som. Então, a gente lê mamadeira. M-A-M-A-D-E-I. Falta o Urá, mas no Urá a gente sabe que tem o A do mesmo jeito que cadeira. Então, para escrever a palavra mamadeira completa, a gente só falta uma letra. Men. O M com E é me ou me. Mas se tiver o M depois é men. Na palavra memorando, se você é criança não sabe o que significa memorando, mas é um documento que se escreve. Esse memorando, memor, M-E-M-O. O M-E com o M depois do E fica men. O M-O do segundo som é só o mó. Então, M-E-M-O se lê memó. Quando eu digo isto é para mim, como é esse mim? M com o I é mi. M-I-M é min. Então, ele torna esse som mi, min, só com o acréscimo do M depois do I. O M depois da vogal torna ele nasal. O M-O-M, M-O-M, mon, mon. O M-O é o mó ou mo e o M-O-M é mon. Na palavra momento, quando eu digo espere um momento, por favor, momento. O mon é o M-O com o M que vem do segundo som, me. E o me, M-E, e seria um M também, né? Para fazer o momê, momê. Se você escrever com M, vai ler. Se eu escrever M-O-M-E-M, eu vou ler momê. O tó a gente já conhece, T-O. Na próxima aula, a gente vai ver que momento não é o M depois do E. Mas, por agora, se você escrever M-O-M-E-M-T-O, qualquer pessoa vai ler momento, porque no primeiro mó tem um M depois fica o som mon. No segundo som, que é o men, eu faço um M depois do E. M-E-M faz o som me e o T-O faz o som tó. O som mun é o M, o U e o M. Sem o M final ficaria mu, com o M fica mum. Um exemplo, a palavra múmia. Então, múmia se escreve com M, U e o M, para fazer o som mum. O som mia é o M, o I e o A. Nós não precisamos repetir a letra M duas vezes.
Então, o mesmo M que faz o som mum, faz o som mi. Então, mumia. O mesmo caso de momento. Então, múmia se escreve com um acento agudo no U para deixar esse som forte. Múmia. Se não tiver esse acento, vai ser mumia. O som forte seria o mi. Vamos agora para o nosso caderno, escrever as letras e ver a forma de escrever. Agora a gente já sabe escrever a palavra aula completa. Aula 9, o V, muito simples. Repetindo aqui, desceu, subiu. A linha é inclinada, ok? Então, faz a linha inclinada, fez o V. O V maiúsculo. De novo aqui. Essa é a melhor forma de fazer, começando daqui, tá? Se você começar de trás aqui, para vindo para trás, não segue o curso normal da escrita. Então, sugiro sempre começar assim. O V minúsculo, ocupando a metade da linha, certo? Então, aqui a metade da linha você faz o V. Vou fazer de novo aqui. Com a mesma inclinação da letra maiúscula, a diferença é só diminuir o tamanho pela metade. E o V manuscrito, o mesmo desenho daqui, só que ocupando a metade da linha. Então, temos aí o V nas 4 formas. O M, muito fácil, rápido de fazer, ó. O M maiúsculo, manuscrito também, fácil. Você faz a linha inteira. O M minúsculo, de imprensa você vai ver assim. Vou fazer novamente aqui. É assim que você vai ver nos jornais. E o M minúsculo, essa perninha aqui, se ligando à letra que vem à frente. Então vamos aos sons que nós já passamos, né? Vá. Vá. Vé. Observe que o E aqui, ó, para a gente emendar o E com o tracinho do V que termina em cima, a gente deixou ele inclinadinho. Então, ao invés de fazer o E assim, a gente puxou essa perna para cima para se juntar com a perninha do V. Por isso que tem algumas pessoas que, ao invés de escrever assim, tudo emendadinho, simplesmente faz assim, ó, faz o V e o E. Não emenda as letrinhas, deixam elas separadas. Ou simplesmente faz o V de imprensa que é rapidinho, e depois vem o E. Mistura tudo, letra de imprensa com letra manuscrita. O V com o I. Vi. Vi. V com I. Vi. V com E. Vé ou V. Dependendo da palavra. O V com o O. Vó ou vô. Sendo grave ou sendo agudo, né? Vô grave, vó agudo. Vai depender da palavra. E o V com U, vu. Viu como o U saiu, ficou todo inclinadinho, né? Todo empenadinho. Às vezes as pessoas só fazem assim e o U quebra. Para o U sempre ficar na mesma posição embaixo. Não emenda aqui com aqui. Certo? Então tá aí os 5 sons. Vá, vé, vi, vó, vu. E agora vamos para o M. Ma. Mé.
ou me, mi, mó ou mo e mu. Observem que no ma, me, mi, mo, mu, todo o som inicia com o me, o M. Se eu tiro o som E da letra M, o me, M, esse me é o início do som do ma, me, mi, mo, mu. Todos esses sons começam com M. E a forma que a boca termina vai indicar se é o A, se é o E agudo ou grave, se é o I, se é o O agudo ou grave, ou se é o U. E para fazer o man, o M depois do A. Me, mi, mo, mu. Então, com isso, aprendemos de uma vez, não só 10 sons, mas uma ramificação de 5 sons, que é o ma, me, mi, mo, mu, que pode ser man, me, mi, mon, mum. E agora eu vou fazer um teste com vocês. Se no vé eu fizer V, E, M, como é que eu vou ler isso aqui? Se com M, E, M, o me se transforma em men, o V, E, M, o V se transforma em vem. O vi, vim. O vó, vom, vom. O vu, vum. Perceberam? O acréscimo da letra M no final do som base dá o som nasal em todas as sílabas que a gente já aprendeu até agora. Então agora, o que é que vocês vão fazer? Lembra aquela nossa pirâmide da alfabetização que nós fizemos na 6ª aula? Vocês vão pegá-la e reproduzir o som de todas aquelas sílabas, acrescentando o M no final. Como é que ficaria? Por exemplo, vou exemplificar com a terceira linha, a letra E, o F, Fá, Dá, Bá, Fé, Bé e B, Bé ou B. Então, com o M no final de cada som desse, nós vamos ler em, fã, dan, ban, fem, dem, bem. Captaram? Preencham todos os sons colocando o M no final. Eu leio todas para você no início da 10ª aula. Bom, para finalizar, vamos ao nosso ditado. Moela, moela de galinha. Mata, vela, vivo, metal. Muitas pessoas dizem metal. Miopia, miopia. Louvado, né? Do verbo louvar. Deus seja louvado. Veludo, volume, mudo. Joãozinho é mudo, ele não fala. Moeda, dinheiro é moedinha que a gente pega, né? Criança gosta de uma moeda, que é uma coisa, né? Então, moeda, como se escreve moeda? Aí você escreve a palavra moeda e diz, papai, me dê isso aqui, ó. Aí ele vai ver, vai se impressionar com você escrevendo moeda e vai dar moeda pela surpresa. Não vai dar todo dia, mas na primeira vez que vocês fizerem, vocês vão ganhar uma moeda. Valeta, véu, vovó, muito, lombada, veia, viúva, vovô. Tem vovó e tem vovô. Semelhante o som, né? Vovó, vovô. Como é que eu vou diferenciar quem é vovó e quem é vovô quando escrever vovô? Pensem, tentem acertar com o que já foi dito até aqui.
e na próxima aula vocês vão ver se vocês acertaram. Modalidade. Bom, pessoal, façam os mesmos 3 exercícios das aulas anteriores. Vê onde tem a letra V e a letra M nas palavras da primeira aula. Escrevam até dominarem todos os sonzinhos que a gente desenvolveu hoje, né? Vá, vé, vi, vovô, mamé, mi, momu, van, vem, vom, vum, man, men, min, mó, mum, ok? Quando vocês sentirem que está fazendo e dominar, para, pode ser 10 minutos, meia hora, o tempo que vocês verem que precisam. E a leitura. Observe que a leitura agora já vai ter uma complexidade maior, porque vocês vão ter que estar atento ao M depois da vogal para ver se o primeiro som ele é nasal ou não, tá certo? Então já começa a aumentar a complexidade da leitura. Mas nada que vocês não consigam fazer. Se você chegar até aqui a 8ª aula, fazendo bem a leitura de todos os sonzinhos que a gente desenvolveu até aqui, vocês não vão ter dificuldade do M, inclusive naquelas palavras, naqueles sons que a gente fez nas aulas anteriores. Quando o F com A, por exemplo, tiver o M, vai ser fã. Aí você vai dizer, aqui não é Fá, é fã que lê, porque tem um M depois. Toda vez que tiver um som que vocês conhecem e que depois da vogal tiver o M, você já sabe que esse som vai ser o nasal. Então o Fá é fã, o Fé é fém, o Fi é fim, o Fó é fom, tá certo? Não tenham pressa de ir para a 10ª aula. Domine bem essa parte aí da leitura do M, tá? Porque essa agora só vai tumultuar. Quando tiverem craque nessa 9ª aula, aí vocês vão para a 10ª, ok? Muita paz a todos e espero que vocês estejam gostando. Até a próxima.